Sejam bem-vindos ao Chá de Trovão, no nosso chá expresso da temporada de abril de 2023, e dessa vez estamos com Hell's Paradise, ou Jigokuraku, e vamos falar desse primeiro anime, né, desse primeiro episódio aqui, onde a gente tem o nosso querido Bel, o nosso Bel, na verdade não é o Bel, é o Gabimaru, ou que eu apelido ele carinhosamente de Gabiru, e ele é um ninja que não morre. Aí tentam matar ele o episódio inteiro, mas não morre. Aí não morre, ele fala, opa, peraí, então já que você não morre, então a gente vai fazer o seguinte, você vai ser contratado pra ir numa ilha muito louca, de mistérios e fantasias, pra pegar um elixir muito louco. E é um primeiro episódio, de fato é um primeiro episódio. Na verdade ele me soa mais como um episódio zero, uma preparação para um primeiro episódio de fato, porque estamos aqui com o mapa, né? Estamos aí com uma produção que em alguns momentos realmente impressionam. Tem, de fato, algumas cenas muito bem elaboradas, mas é um primeiro episódio que, sei lá, não me agradou tanto. O Rafa tem mais opiniões fortes sobre esse episódio aí. Esse anime é muito sem alma. Ponto. Que vamos lá. Quando eu assisti, eu tava estranhando algumas coisas. Por exemplo, algumas cenas interessantes. Posso ser sincero, só as que envolvem fogo. Tem a parte, por exemplo, quando mostram a ilha, que, o cenário é bonito. Pena que tem um filtro de merda de luz que estraga completamente o cenário. Ou, por exemplo, quando chega umas cenas mais contemplativas, dos personagens interagindo, e você começa a perceber, cara, a ideia é legal, mas não parece estar conversando, não parece estar realmente apresentando o que eu precisava pra imergir nessa cena, é só porque é bonito. E de Gokuraku, eu vi que ele tá com muito desse problema. Nada tá conversando com nada, sinceramente. Porque parece que eles não estão tentando fazer o anime. Só estão tentando adaptar o mangá. É uma direção que me lembra muito... Palavras fortes. Mas sabe a direção do Manabu Ono? Quando... é uns filtros muito lindo. É uma montagem visual legal. Todo o mérito do storyboarder do momento ou do animador. Porque se você pegar a direção em si, extremamente enlatada. Não se preocupe em adaptar o original, só tá querendo colocar ele, botar cor e voz. E mais nada. É muito o que eu senti aqui. Porque tem muito problema da própria positividade, da própria apresentação do Gabimaru, que ele é dito que é o cara vazio, que ele não quer... Ele não se importa com nada. Ele literalmente tá interagindo com todo mundo e falando. E o próprio dublador até... Eu acho que pecou um pouco nisso, de que mantém um que é muito mais relaxado do que de fato vazio. E querendo ou não, pro momento do personagem ser importante, pra gente ter esse plot já, não é que ele é vazio, ele esconde essa camada, mas ficou muito claro pra mim já desde o início. E em que de storytelling também continua esse problema. Porque eu entendo que mangá é uma mídia diferente de anime. Por isso que, por exemplo, essa ideia de apresentar a execução na primeira cena, legal. Negócio da decapitação, da hora. Explicar o que estão fazendo. Até tem um contexto que normalmente a gente pensa, decapitação vai direto. Não, tem que acertar várias vezes e se errar o cara ainda vai estar vivo. Só que aí vai lá com o negócio do fogo. Aí vai lá com o negócio do boi. Aí vai lá com outro negócio do fogo. Aí vai lá com outra decapitação. Sempre explicando uma coisa que a gente já sacou e que não vai dar em nada. Porque o mais importante é essa virada do Gabimaru, não da morte dele. Então fica... Em anime, isso é extremamente interessante. Extremamente expositivo. E o Gokuraku abusa muito disso. E talvez o mangá funcione, mas em anime, ainda mais com uma produção que tenta preparar a cena, não necessariamente o momento, mas a cena em si que tá pegando fogo. Então vamos fazer a montagem da estatuazinha onde ele tá, pegar a palha e tal, pegar o fósforo pra acender esse fogo. Mas é por isso que a gente não precisa de toda essa positividade. É um anime que cansa muito, muito rápido. Principalmente porque você já entende o twist de cara. É a única pessoa que ele fala sem ser fator de plot, né? Porque ele cita o mestre e a esposa dele. Mas a única que ele fala
com mais propriedade é a esposa, com algum tipo de sentimento. É a única que tem destaque mais de uma vez. Então, fica claro, você não é vazio, Gabimaru, você ama sua esposa. Sim, eu sei, é o que eu percebi com a história sendo contada. No final, eu saio com esse anime, tipo, ele não é ruim, mas ele é um anime tão qualquer coisa, tão vazio. Bom, se é vazio é coerente, né? Porque o protagonista fala que ele é vazio. Só que a diferença é que o Fato Twitch Show, esse cara continua. Ele na real tem sentimento. Aí eu olho e falo, diferente do anime, continua vazio. Então, cara, ele tem várias frontes que ele quer tentar contar aqui nesse primeiro episódio, ou talvez só não sejam necessariamente um bom episódio. Um bom primeiro episódio. No sentido de storytelling, porque ele quer contar sobre as execuções, que ele faz isso de forma positiva, ele quer contar o passado do Gabimaru, que ele vai e volta, ele quer contar a situação dele quanto a por que ele foi preso, ele quer tentar mostrar o outro ponto da executora, ele quer fazer muita coisa ao mesmo tempo, e ele vai acelerando tudo muito rápido, e você talvez perca um pouquinho do tato do que de fato deveria importar aqui, porque o que realmente importa nesse primeiro episódio? O passado do Gabimaru? A construção dele até chegar na conclusão de realmente eu amo ainda minha esposa, então eu quero sobreviver, e isso dá a ele uma chance dele de fato ter uma chance de sobreviver, de ser absolvido e entrar nessa quest maluca de ir para um continente, uma ilha fantasiosa, que foi apresentado nos 45 do segundo tempo. Eu não sei, cara, ele quer me contar muita coisa, mas eu não sei exatamente o que de fato importa. Tudo importa aqui, mas nem tudo tem a mesma intensidade pra importar. É uma coisa estranha, cara. É um primeiro episódio que eu falei, cara, eu ainda não absorvi ele muito bem pra expressar até o que me incomodou aqui. E eu não acho que seja um anime ruim de forma alguma. Ele ainda tem uma produção bem acima da média da temporada. Isso não significa muita coisa hoje em dia. Não significa, mas ainda... Posso ser sincero? Pra ele também não significa absolutamente nada. Pra ele também não significa muito. Não só tem momentos muito fracos da própria animação mesmo. Tipo, uns momentos de personagem a 3 frames e tal. Mas a própria direção, às vezes, não conversa com o storyboard. A direção de arte tem muito problema. Sim. Eu sei que muito disso, inclusive, é reflexo desse calendário caótico que tá de Gokuraku. Mas ainda assim o produto final é muito aquém. Mesmo sendo, é bonito, tem filtro e tem foguinho bonito. Eu ainda consigo notar coisas que me incomodam visualmente. Pois esse é o ponto. Ele ainda é bonito, ainda de fato parece um anime do mapa, mas muita coisa começa a ser visível. E, como a gente falou no guia, provavelmente os problemas maiores não vão vir nem agora, vai vir mais pra frente, cara. E esse primeiro episódio fala, tem bons animadores, tem bons storyboards, tem uma galera boa aqui trabalhando, mas aí eu vou colocar o Among Us aqui, cara. Eu não tô gostando da direção da Kaori. A Makita Kaori, ela dirigiu Kakegurui Twin. Foi um primeiro episódio indigesto, confuso pra caramba. E eu senti um pouco dessa confusão aqui também em Jigokuraku, onde ela quer mostrar coisa demais e você fala, mas o que realmente é importante? O que realmente vai me conectar nessa história? Essa premissa já muito fácil de perceber o que é quem que é o Gabimaru, qual que é o conflito dele, ou o que mantém ele vivo, porque ele precisa, sei lá, a executora precisa achar o porquê que ele quer se manter vivo, e isso importa, mas ainda a forma que você vai conectando essas informações ao longo do episódio, onde você mostra ele sendo torturado, aí depois mostra um tempinho dele conversando com ela, mostra uma outra tortura, mostra um flashback, é muita coisa. Dava pra ser um pouquinho menos, dava pra ser um pouquinho mais linear e focado em algo que consegue te explicar melhor o passo a passo da situação, já que você vai ter que entregar toda a paçoca do personagem pra mandar ele pra ilha, fizesse isso um pouco mais organizadinho. Mais focado no personagem. Mais focado no personagem. De todo o momento dele, toda explicação da execução pra ver ele sobrevivendo, porque na primeira vez funciona porque é novidade. Chegou na segunda, já não funciona. Pois é. E volta também nessa questão
de isso aqui não é um mangá, isso aqui é um anime, porque no mangá essa ideia de tentativa e falha bem direta usando o texto funciona melhor. Querendo ou não, o texto escrito faz muito parte dessa composição narrativa de mangá. Mas aqui em anime, não. Aqui você tem um elemento audiovisual muito mais versátil, muito mais presente. Então, quando você começa a abusar disso e não corta esses elementos, não otimiza esses elementos, fica muito cansativo. Que nem, essa história já tem muita coisa pra gente saber. Aí chega na parte onde falam da Sagiri, que ela é uma executora e tal, muito foda. Beleza. Aí tem a transição de bloco. Quando volta, eles estão explicando a família dela. E eu me pergunto, por quê? Porque eu não preciso saber disso agora. Sabe, são coisas assim, inclusive, que faz esse anime ter a reclamação que eu vi de muita gente, que é, cara, que anime que dá sono. Esse anime pode ter ideias legais, eu acho, inclusive, que a coisa mais interessante foi quando finalmente falaram da esposa do Gabimaru, que ela tem, com ele, tem um contexto mais interessante, só que até lá tem tanta coisa falando, tanta reação, tanto papinho que, sinceramente, pra mim não importa ou não me parece condizente com o personagem, que quando eu chego nesse momento legal, eu falo, cara, não acho que foi suficiente. Eu acho, inclusive, que faltou ser melhor apresentado, melhor cortado. Boto também culpa no Akira Kindaichi, que é o roteirista, que era trabalho dele, tipo, ter esse pente fino, e ele não fez. E a gente tá aí com esse anime, sabe? Ele é um anime ruim? Não acho. Não, ele foi uma das estreias que eu vou ser sério, eu acho uma das piores? Sim, porque eu, sinceramente, eu não vou dropar, mas a vontade que me deu de continuar é zero. Deu mais vontade de, talvez, ver o mangá, porque a história parece que tem alguma coisa, mas como anime, eu achei extremamente sem alma, extremamente chato. Eu tô mais no time de achar que esse primeiro episódio talvez não tenha sido só um bom primeiro episódio. Ainda quero dar mais chance pra ele, vamos ser sinceros, ainda vai ser um dos melhores animes da temporada, porque a régua está extremamente baixa dessa temporada. Sinceramente, do que eu vi até agora, eu acho que não. Pelo contrário, parabéns, Gokuraku, você saiu do time forte da tabela. Não sei, ainda estou fazendo minhas primeiras impressões, inclusive estou fazendo elas lá no nosso site da Twitch, né, no nosso canal da Twitch, Chá de Trovão. Fazemos live de todo dia, menos domingo, de segunda a sábado, a partir das 2 horas. E estamos assistindo os animes por lá. E depois eu tô fazendo essas gravações aqui do Chá Expresso pra conversar com vocês aqui do YouTube também, pra voltar a fazer vídeo, porque eu tô precisando, né? Então é isso. Se vocês gostaram desse tipo de análise, deixa aqui nos comentários. Se você gostou, é novo aqui no canal, se inscreva também, acompanhe nosso trabalho. A gente faz bastante coisa, tem guia de temporada também sobre essa temporada de abril, caso você queira ver todos os animes que estão estreando agora. E é isso. Muito obrigado pela presença de todos, um bom anime e até o próximo vídeo.